Fala galera, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouquinho, das coisas que têm acontecido aí no futebol. Aliás, muitas coisas acontecendo, coisas horríveis, né? Vimos o que aconteceu lá em Recife com a torcida do Sport, ou alguns torcedores, melhor dizer assim, alguns irresponsáveis, marginais que se vestem de torcedores e que atiraram pedras e bombas no ônibus do Sport, no ônibus do Fortaleza, arriscado até lesionar gravemente ou para sempre algum atleta de futebol e encerrar a carreira de alguns. Vejam que coisa ridícula, né? Às vezes uma atitude sem pensar de alguns torcedores. Aliás, se dizem torcedores, né? Eu não acredito que essas pessoas sejam, torcedoras. Sinceramente, é um absurdo. Lá no Rio Grande do Sul teve agora também, no Grenal, né? A agressão lá. Então isso se espalha pelo Brasil inteiro. Eu acredito muito na impunidade. Quando não tem punição, as coisas vão crescendo, vão evoluindo. Então, o Brasil, que é o país da impunidade, né? E a gente sempre achou isso. E no esporte é cada vez pior. E outro assunto que a gente queria tratar é essas coisas que têm acontecido também, né? Eu até já toquei nesse assunto no programa Resenha das Seis, falei na Itapuã FM também, que se abrir um espaço tão grande hoje em redes sociais, qualquer uma pessoa pode abrir um canal, né? E falar o que quiser falar hoje nas redes sociais, sem nenhuma responsabilidade. Vocês viram o que aconteceu aí? O cara pegou, modificou um vídeo que eu fiz, né? O vídeo que eu fiz não, um programa no Resenha das Seis, que a gente estava... Aliás, não foi nem o Resenha das Seis. O programa foi o Fogo Cruzado na Itapuã FM, onde discutíamos sobre a situação do Bavi. E aí eu falei, né? Estava falando antes de tudo mais, de que o Bahia era um time do meio de campo para frente que tinha evoluído bastante e que estava fazendo muitos gols ou criando muitas oportunidades de gols, né? E que se o adversário vacilar, o Bahia faz 3, 4, 5. Aí o cara pegou isso, juntou com uma outra fala minha, porque depois a gente foi falar do Bavi, que eu disse que o Vitória tinha que ter equilíbrio dentro de campo, que se eu fosse Condé, encheria mais o meio de campo para enfrentar o Bahia, mesmo jogando no Barradão. Aí o cara juntou uma coisa com outra e botou como se eu dissesse que o Bahia, se o Vitória tinha que respeitar o Bahia, que o Bahia dá 3, 4, 5 no Vitória. Então o cara faz um negócio desse e fica aí, só que a ação vai ser aberta contra ele, não é? Porque essas coisas não podem continuar, porque isso aí é terrível, né? Porque nós sabemos como é o torcedor. E vejam como é que está a situação, por exemplo, estão querendo inclusive pautar o que a imprensa fala. Isso é um absurdo, minha gente. A imprensa tem um direito de falar, a imprensa tem um direito de criticar, de elogiar. O trabalho do cronista esportivo é esse, né? E aí venceu o Ademir no último jogo, né? Irritadinho, chega no microfone lá da assessoria de imprensa do Bahia e critica um repórter, porque o repórter falou que ele perdeu um pênalti, né? E disse que ele é ruim de finalização mesmo, e está comprovado que ele é ruim de finalização. Quer dizer, a imprensa não pode mais falar que o jogador perde gol. O torcedor está aí o tempo inteiro, por exemplo, falando de Everaldo agora. Quando o Everaldo fez aqueles gols lá contra o Goiás, ficou todo mundo na esperança de que aquele era o Everaldo e que o Everaldo ia voltar a jogar futebol, mas o Everaldo está calado. Muitas críticas em cima de Everaldo todos os dias. Everaldo em momento nenhum vai para o microfone para falar mal da imprensa. Aí o seu Ademir faz um gol contra o Juazeirense depois de péssimos jogos, de péssimas finalizações que ele tem, né? E olha que a gente vem elogiando o trabalho dele, né? Que é um puxador de contra-ataques, que é um cara da velocidade muito bom, mas ele tem essa deficiência, esse fundamento dele é ruim de finalizar para o gol. Ele tem errado muito, né? Nas finalizações para o gol. Aí ele vai no microfone e publica isso. E o público pega, né, o torcedor principalmente, o torcedor fica revoltado com o profissional da imprensa que falam isso, porque está aí gravado, isso que eu estou falando aqui vai ficar gravado aí. Então se fala alguma coisa a mais, né, você pode pegar depois e gravar. É o cara que abre uma página ou um canal, um irresponsável qualquer, e solta isso no ar e modifica a sua fala. Isso é um absurdo. Então Ademir não tinha nada que chegar para criticar o homem de imprensa que falou dele, porque ele tem filha, porque ele tem primo, porque ele tem a mãe, porque ele tem família. O que tem a ver isso? Ele é jogador de futebol, ele está ali, pode ser criticado, elogiado. O engraçado
é que nós elogiamos esses caras o tempo inteiro. Veja como tem sido elogiado o meio de campo do Bahia, por exemplo, né? Ninguém chega na imprensa para dizer, numa entrevista coletiva, muito obrigado ao repórter tal, comentarista tal, por ter me elogiado, porque eu estou jogando bem, não é? Ninguém aparece para fazer isso. Agora, basta uma crítica um pouco mais dura para ofender o jogador de futebol, que está muito preocupado, aliás, hoje em dia, né? E aí não é para Ademir, não. O jogador de futebol hoje está muito preocupado em fazer tatuagem, botar um brinquinho, né? Botar um alisante no cabelo, do que jogar futebol, né? Para jogar futebol é mais complicado hoje em dia. Então, assim, às vezes a gente até se excede, a gente pede desculpas, né? Por uma palavra ou outra que a gente fala, a gente se excede um pouquinho, porque isso aqui é muito instantâneo. Agora não, estou fazendo um vídeo, mas no programa estamos ali num debate e às vezes sai uma palavra que não era para sair, uma palavra às vezes mais dura, mas é compreensível para quem quer compreender, para quem quer entender. Então eu acho que o jogador de futebol tem que fazer o dele, a resposta do jogador de futebol tem que ser dentro do campo. Se a crítica foi porque não está sabendo finalizar, vá treinar para finalizar direito. Se a crítica é porque você não sabe bater falta, se não sabe bater o escanteio, se está chutando fraco, vai treinar, vai trabalhar. Se está defendendo mal, tem que trabalhar, tem que treinar para consertar e corrigir todos esses erros. Tá bom, minha gente? É só um desabafo, um grande abraço a todos aí, um ótimo dia.